Para a nossa próxima atividade, convidamos o professor Jorge Kielfeld a subir ao palco. Professor Jorge Kielfeld é o professor titular do Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da URGS, licenciado em Física, com mestrado e doutorado na área Bioquímica, Fisiologia, é neurocientista e pesquisa os mecanismos neurobiológicos da memória em animais. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Neurociências do ICBS URGS entre 2003 e 2005 e atualmente é secretário da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, CBNIC. Militante ambientalista, atua junto a movimentos sociais urbanos e rurais. Na área de ensino, criou há 10 anos uma disciplina de exobiologia, que é a mais antiga em funcionamento numa universidade pública, dedicando-se também à popularização deste e outros temas multidisciplinares, promovendo o ceticismo de base científica, sempre sob a ótica do pensamento crítico humanista e secular. É membro fundador do Coletivo Ácido Cético e um dos criadores do programa de rádio podcast Fronteiras da Ciência. O professor Jorge irá ministrar sua palestra Ciência e Humanismo. Após a apresentação, haverá um espaço de 15 minutos para a interação da plateia. Passamos a palavra para o professor Jorge Kielfeld. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço as palavras gentis. Obrigado. E iniciar... Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Não? Ah, está funcionando. E iniciar agradecendo... Eu vou falar de pé, eu não gosto de falar sentado também. Agradecer a tremenda honra de ser convidado para esse evento que eu considero histórico. Primeira vez que esse grupo de pessoas se reúne para vocalizar e apresentar à sociedade brasileira as alternativas que existem e que elas não são bobas. Nós não somos bobos, também nos organizamos para marcar presença, para afirmar e permitir, né, a diversidade que a nossa Constituição permite, mas que nem sempre arguída e defendida. Bom, eu estou mostrando aqui de uma apresentação antiga, só para iniciar com um comentário, que o assunto que me foi proposto pelo Daniel, Humanismo e Ciência, me deixou enlouquecido, porque na verdade é um conjunto de reflexões que eu venho fazendo há bastante tempo, não vou dizer quanto, né? E que eu tenho feito algumas palestras ocasionais sobre a questão ambiental, trazendo essa temática no fundo, que é as relações dos direitos humanos, da cidadania e o papel do cientista nessa história toda, né? Então eu vou fazer essa advocate cientifici, sei lá se existe essa expressão, fazer uma defesa deste ângulo, né? Mas essas reflexões têm completas e eu confesso não consegui terminar isso, e eu acho que não vou terminar nunca, mas pelo menos é assim que funciona. Isso já serve como um mero exemplo de como funciona a ciência. Nunca está pronto, né? Nunca está pronto. Então, obviamente, essas reflexões elas trazem o que a gente tem como bagagem de cientista, mas também de cidadão, ou seja, no caso eu considero não apenas cientista, mas eu sou também militante ambientalista em movimentos sociais, né, e elas estão todas misturadas dessa forma. Então, só para ver, por exemplo, recentemente, um debate que a gente fez ali com os estudantes na universidade, a discussão é essa, sobre uma ciência verdadeiramente cidadã, porque existe um grupo de cientistas no país que está trabalhando, especialmente ligado ao CTN-Bio, a questão dos transgênicos, a questão da normatização e introdução de novas tecnologias, uma discussão que não é feita na academia. Eu mais ou menos vou tocar nesse assunto, eu não vou ter tempo de desenvolver, mas ele é um dos ângulos dessa questão que são muito importantes. Então, por exemplo, esse título resume um pouco a ideia, não vou falar depois, mas isso é de uma palestra anterior, né? A pesquisa científica é um bem público, a escolha de seus benefícios pertence ao público. É bom dizer isso, porque não é o que acontece. Ou seja, a nenhum de nós é consultado se se pode ou não, se se deve ou não fazer a introdução dessa ou daquela tecnologia. Algumas delas acabam sendo levadas à polêmica, principalmente pela força dos grupos que resistem a elas, como a questão do aborto, a questão das células-tronco, mas existem muitas outras questões.
Tecnologias que são enfiadas goela abaixo da gente, no supermercado, na vida, que envolvem poluição, modificação do ambiente e modificações, inclusive, das próprias relações sociais, e que não são discutidas. Bom, então, aqui está o início, e aqui estão os meus vínculos. Esse aqui é o meu laboratório de Psicobiologia e Neurocomputação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem aí o ácido cético, trabalhamos no blog de, enfim, de reflexão absolutamente mal comportada, né? O Fronteiras da Ciência, que é bem comportado, porque está dentro da universidade, está na rádio da universidade, que é o podcast que vocês conhecem, e talvez não conheçam, mas a Oficina de Metodologia de Consenso Zapatista, que é um movimento com o qual eu milito há quase 20 anos, a gente trabalha com movimentos sociais com metodologia de tomar decisão em consenso, que é uma abordagem anarquista diferente da maioria das militâncias normais. Eu vou começar falando de história da ciência de uma forma super resumida, e me perdoe, o professor Desidério ou outros, ou Francisco Marshall, do resumo grosseiro que eu vou fazer, porque eu quero, na verdade, traçar a história do humanismo. Eu realmente achei ótima essa oportunidade de falar de humanismo e ciência, para tentar resgatar, né? Eu prometo que você vai mais sério que eu de noite, tá? Eu vou tentar resgatar um pouco a origem da expressão humanismo, que eu mesmo não tinha claro. Eu achava que ela tinha uma origem mais ampla, que é a questão da resistência ao poder da igreja. E a minha surpresa já adianto o fim da história, não. A palavra está desde a sua origem amarrada, agarrada à ideia de resistir, à ideia do sobrenatural ser imposta por alguma forma de organização institucional. Isso me surpreendeu um pouco, mas eu achei fascinante. Eu acho que tinha que ser enfatizado num congresso humanista. Que a palavra humanismo, embora exista o chamado humanismo cristão, é usado, isso é uma reconstrução feita posteriormente. Mas eu vou chegar lá. A ciência tem uma história que remonta no Ocidente, desculpe, eu vou corrigir, na cultura europeia, a nossa civilização europocêntrica, por assim dizer, que é de fato onde nós vivemos. Ela tem raízes na Grécia Antiga, ela passa por pesadas raízes no Império Mouro, que durante séculos, inclusive, esteve presente na Europa e que é ignorado. A história apagou isso e não pode ser esquecido. Inúmeras disciplinas muito importantes da ciência hoje têm origem nessa época, inclusive extensas áreas da medicina, da astronomia, quase toda a matemática moderna, enfim. Isso é desconhecido por de novo, um reescrever da história discutido. Mas a ciência começa na civilização europocêntrica, de fato, com Galileu. E vamos botar a data nisso, a publicação de um livro chamado Sidereus Núncios, em 1609, que foi celebrado no 400º, há 3 anos atrás, o Centro Internacional da Astronomia, em função da publicação desse livro, que foi o livro que codificou e introduziu a astronomia científica, mas ao mesmo tempo introduziu a ciência, porque depois ele vai desenvolver no Diálogo de Dois Mundos, em outros textos, os conceitos da ciência moderna, mas ali já estavam os elementos. A questão da empiria, a questão do teste, a questão da primazia do real sobre o imaginário, do fato, do experimento, sobre a concepção que sempre é livre, né? Então, na verdade, essa é a origem da física e da astronomia, se dá mais ou menos em torno de 1600, dá para dizer que esse é o século que começa a física. Essa é uma classificação que eu estou fazendo aqui, é meramente epistemológica, atenção, não é ontológica, embora muitos tentaram fazê-la. Não existe esse tipo de organização na natureza. A natureza não está organizada em camadas. Nós é que, historicamente, fomos descobrir ela por camadas, por acidente, na nossa história particular. Poderia ter sido diferente. Mais ou menos um século e meio depois, começa a se cristalizar as bases para uma outra ciência. A descoberta do princípio da conservação da matéria por Lavoisier, que acabou perdendo a cabeça, a Revolução Francesa, mas pelo menos deixou algumas ideias antes, né? Surgiu a química, né? Então a química começa com esse conceito e com alguns outros e várias ideias, ou seja, agora nós estamos falando não só de matéria e princípios muito básicos, mas matéria organizada na forma de moléculas, fazendo coisas bem mais complicadas, com mais coisas a descrever. De certo modo, nós vamos ver no século XIX o surgimento da biologia, em 3 pontos. No início do século XIX, com Carlos Linnaeus, de sendo sistemática, que é o elemento central, uma disciplina que se baseia em entender a diversidade, portanto a classificação sistemática é central, passando pelo apogeu, que é até hoje a espinha dorsal de toda a biologia, que é a concepção da evolução por seleção natural, elaborada por Darwin e Wallace, meados do século XIX, 1859, a publicação do livro, né? E terminando com um conceito de hereditariedade por Mendel no fim do século XIX. E durante todo esse século se desenvolvendo a partir da química, a própria bioquímica, que vão no início do século XX até a metade do século XX se sintetizar na grande síntese molecular, da biologia molecular, da bioquímica, de forma que hoje a biologia é uma ciência bastante bem estabelecida nas suas bases moleculares celulares. Mas também no fim do século XIX começa a surgir a psicologia científica.
e vejo que há uma sequência crescente aqui de complexidade. Né? Surge com William James codificando a experimentabilidade, a experimentação no estudo da psicologia do comportamento, mas também Pavlov fazendo seus estudos, uma série de filósofos discutindo os assuntos, e o próprio Freud, que inicia como um experimentador de laboratório e, decepcionado com a limitação das ferramentas, ele que queria saltar mais além, abandona, né? Abandona a pesquisa experimental, onde inclusive determinou usos com anestésicos da cocaína e outros desses tipos de substância. Ele também fez outros usos da cocaína, diga-se de passagem, ele é escrito num livro, aliás, bem detalhado, que de certo modo ele abandonou porque não dava, mas ele achava em algum momento vai dar. Ele deixou isso escrito num livro, tem um nome de traduções diversas, aí, Projeto de uma Psicologia para Neurólogos, mas tem diferentes. É um livro confessionário que foi publicado só após a morte dele, mas que ele escreveu em 1895, dizendo aqui, ó, eu desisti por causa disso, mas o livro é profético e genial. Inclusive, ali naquele livro, ele adianta em 10 anos o conceito de sinapse, que vai ser apresentado por Sherrington só no início do século XX. Bem, essa é a base material, cérebro, da mente, que é o assunto da psicologia, onde ainda não é uma, vejam, embora a física seja toda uma área científica rigorosa, a química também e a biologia também, na psicologia ainda tem bons campos que não estão tão completamente cientificados. E áreas proto-científicas, e evidentemente áreas pseudocientíficas, infelizmente ainda existem algumas. Mas uma extensa área, e essa questão de opinião podemos debater, da psicologia cognitiva e outras áreas ainda tem dificuldade de se estabelecer como ciência à medida que as hipóteses não são testáveis, porque elas estão sempre certas. Mas isso é um debate que pode se fazer em outro momento. E por fim, no pós-guerra vem um evento, né, das ciências da sociedade, as ciências sociais. Na verdade elas têm uma origem mais antiga também, evidentemente isso aqui é uma simplificação grosseira. Mas vamos dizer que entre as ciências sociológicas da sociedade, nós temos a própria sociologia, nós temos a economia, nós temos a administração, nós temos a história, nós temos a antropologia. Cada uma delas tem um status epistêmico distinto. Algumas delas, pessoalmente, eu não considero ciência. Inclusive a própria economia tem um núcleo científico, mas tem uma extensa área de franja, né? De fringe science, né? E, na verdade, uma coisa perigosa, porque nós somos o anima nobile, no qual são testadas essas hipóteses, frequentemente, não é verdade? Agora estou em Portugal a propor a ideia de privatizar as águas. Não estão brincando, isso é um anúncio, um aviso para nós. O aquífero Guarani está na mira. Nós temos muita coisa para fazer aqui de luta ainda pela frente. Bom, o interessante aqui é que isso aqui é uma forma de organizar o mundo que surgiu, por acaso, na história europeia, europocêntrica do pensamento, onde vamos do mais simples da matéria, dos átomos, para as moléculas, das moléculas organizadas em cadeias de metabolismo autorreplicante, que são seres vivos, que podem se desenvolver e se desenvolveram até organismos dotados de sistemas nervosos incapazes de comportamentos complexos, surgindo, portanto, a psicologia e permitindo mentes e, por fim, mentes reunidas em sociedade. Mas é claro, existem insetos sociais aqui que não chegam a ter mentes, mas têm um comportamento que também não deve ser social. Essa é uma forma de simplificar e ver só para mostrar ao longo do tempo. Mas vamos ao humanismo. Quem foram os primeiros humanistas? Eu tenho que voltar para a Grécia para citar alguns nomes que merecem ser citados. Na Iônia, no 6º século a.C., dois grandes nomes, Tales de Mileto, Xenófanes de Colofão, né, que questionavam o excesso de antropomorfismo nas divindades da mitologia grega, né, inclusive dizendo que eles são apenas mito e tradição, que foi o que Xenófanes teve a petulância de dizer, mas quando estava longe da capital sobreviveu, não teve grandes dificuldades. Anaxágoras de Clasômenas, esse nome é ótimo, dá um arrepio no cara, ele trouxe da Iônia essas ideias insurrectas para Atenas, precisamente na época do século de Péricles, a época do apogeu era de ouro da Grécia, né? E inclusive ele era amigo inclusive de Péricles, né? E ali apareceram filósofos como Protágoras e Demócrito, ambos de Abdera, né? Protágoras é muito conhecido por duas frases muito importantes e conhecidas que dão muita confusão também, como o homem é a medida de todas as coisas, né? Isso de certo modo é um dos primados humanistas. E Demócrito de Abdera vem com o conceito de átomo, e ele representa toda uma família de filósofos pré-socráticos que são proto-cientistas, né? Meteorologistas, astrônomos, matemáticos, biólogos, toda uma sorte de grandes pensadores cujos textos praticamente desapareceram, ficaram fragmentados e só se existem reminiscências ou referências em autores como Aristóteles e outros que tiveram mais sorte, né?
Por fim, no século III, vamos chegar em Epicuro, que fez uma discussão até mais ampla da questão da fé, do conceito do mal. Ele não acreditava na vida após a morte e trabalhava exatamente no conceito da daimonia, que foi mencionado ontem, né, que é o conceito de felicidade grega, né, foi mencionado pelo professor Desidério, né, mas centrado no homem. O humanismo surge no Renascimento italiano. Oficialmente, a palavra humanista, sem H, em italiano, né, foi usada naquele século, 1400 e alguma coisa, para designar os professores de língua grega e literatura latina, que é o que chamava ensino clássico. Quem ensinava isso era um humanista. Foi criado assim, por um acidente, foi ficando, foi feita a associação. Né? Vejo que essa é uma época importante, vários conceitos foram criados lá, por exemplo, o Papa Petrarca cunhou o conceito de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Com isso, ao fazer isso, ele estava emprestando um significado para a Grécia Antiga, construindo, iniciando o processo da idolatria do período clássico. O período clássico foi sendo o maior período de razão da aceitação do homem como centro das coisas e não do divino. Então vejo que já inicia na Renascença essa ideia de tentar dar um contraponto ao que era dominante, a instituição da Igreja Católica na Europa, né, que impunha uma visão teocêntrica, né, onde o homem era secundário, absolutamente secundário, né, e esses valores, embora eles mesmos os difundissem nas formações dos seus padres e outros, né, isso nesse nível se transformou num embate conceitual. Né? Mas não vamos exagerar. Foi construído ao longo desses séculos um mito de que no Renascimento, aqueles que defendiam os humanistas, e que depois vão virar os iluministas mais adiante, eles eram todos, essencialmente, céticos e combatedores da Igreja Católica. E não é verdade. Isso é um mito. Eles eram muito bem comportados, a maioria deles. Isso é muito importante dizer. Mas havia esse lado. A ideia de que eles eram, digamos, resistentes e heróicos e tal, foi elaborada no século XIX. O século XIX foi um século fazedor de lendas, de inúmeras lendas de reconstrução do passado que foram feitas no século XIX. Essa é uma delas. Existem outras. Né? Depois nós temos a sequência explosiva, a partir do pré-Revolução Francesa, né? O iluminista anônimo francês falava no amor geral da humanidade, a Revolução Francesa trouxe uma série de valores humanistas claríssimos, embora não tenha sido bem sucedido totalmente, ela iniciou uma série de processos que até hoje nunca terminaram, né? E a ideia do pós-Revolução Francesa é essa, que é uma ideia central no racionalismo aplicado à questão humana. A virtude humana pode ser criada pela razão humana, independentemente das instituições religiosas tradicionais. Isso, de certo modo, é um credo revolucionário. Não quer dizer que, ao afirmar isso, estavam em confronto com ela. Eventualmente até estavam, mas nem sempre. A palavra humanismos é utilizada em 1806, uma das primeiras ocorrências, em textos de currículo escolar na Alemanha. E 30 anos depois aparece a mesma expressão nos documentos ingleses. Em 1856, começou, e esse é um dos principais responsáveis, um historiador alemão chamado Georg Voigt, né, em construir o mito, né, do passado clássico maravilhoso e botado em contraponto à igreja. Né? Ou seja, ele reviveu o mito e isso é um mito mais duradouro acerca dessa oposição suposta. Mas o fato é que existe, né, o humanismo está sempre de alguma forma em contraposição ao poder não secular que impõe uma visão sobrenatural e com isso justifica que é bem terreno, porque na verdade um sacerdote, um papa, que é um monarca, né, essencialmente exerce poderes bem terrenos, o que ele garante, se não pelo convencimento e pela doutrina, pela ponta das lanças ou das armas, como sempre tem feito e mais recentemente de forma indireta. Bom, o humanismo construído no século XX, né, o humanismo com H maiúsculo, como é dito, né, a definição do dicionário Oxford de 1812 já começa esse embate. Ele faz uma definição pejorativa de humanismo. Coloca lá como, quando se refere à mera humanidade. Então isso já expressa o conflito intelectual que estava havendo, né, dizendo que o humanismo é uma coisa um pouco menor, que quer descartar o divino. Tá? Está fora de ordem. A partir dos anos 30 que começa a se codificar isso, o humanismo é associado à ideia de secularismo. Há vários manifestos importantes publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, nos anos 20, 30, foram mencionados vários movimentos, como Prometheus e outros, que estavam envolvidos com essa concepção, que tinha influência do positivismo de Comte, de várias outras escolas do século XIX. Né? O humanismo secular é uma exceção que foi criada na Universidade de Chicago nos anos 20, né? Dizem alguns autores, eu não tenho certeza absoluta, né? Mas a rejeição do sobrenatural é central nesse humanismo que se coloca então com um H, que está representado no símbolo aqui
do homem emancipado, que é o símbolo do humanismo internacional, que é um belo símbolo que está aqui repetido, né, ad infinitum, para mostrar que a gente cobre o planeta inteiro. Muito bonito esse símbolo aqui, parabéns, Daniel. Né? Já houve tentativas, e ainda há quem o faça, existe uma espécie de igreja humanista, secular, que não é religiosa, né? E que faz sacramentos, faz rituais e tal. Eu não vou entrar nesse debate, né? Muitos viram exatamente o humanismo como um tipo de religião, uma nova religião, uma religião do futuro. Isso foi debatido por muita gente, ainda é. Mas eu também quero ressaltar o que não é falado, o papel de setores importantes da esquerda na resistência a esse pensamento. Porque ele foi central no pensamento socialista e no pensamento dos comunistas. Independente dos resultados das diferentes histórias que aconteceram ao longo do século XX, né? Durante um bom tempo, quase um século, a palestra da Ouça mais ou menos enfatizou isso, né? Dizer que tu era ateu era mesmo que dizer que tu era comunista, porque todos os comunistas eram ateus, mas nem todos os ateus eram. E esse tinha que ficar quietinho porque era meio complicado ser comunista, se tu não estava do lado comunista. E às vezes também quando tu estava do lado comunista. Mas enfim, lamentavelmente. Mas muito importante nisso é o papel da luta anticlerical dos anarquistas, que é muito esquecido e é uma escola a qual me filio, inclusive do ponto de vista político, né? Porque eles têm uma luta anticlerical importante e, de uma certa forma, influenciaram pensadores no mundo inteiro, levando a pequenas insurreições locais, mas que deixaram marcas de pensamento anticlerical e secular, como, por exemplo, no México, com os cristeiros no fim do século XIX, no próprio Uruguai, onde igrejas eram queimadas em rebeliões ocasionais e pontuais, mas não chegaram a ser uma coisa que se consolidou, mas ele expressava um conjunto de ideias, e não pode ser ignorado. A própria Comuna de Paris deixou isso bem claro. Bom, eu quero chegar o mais importante, eu quero dizer, para refletir sobre ciência e humanismo, eu fui procurar esse texto que é o mais badalado nessa temática. Aparentemente ele apresenta o grande problema do século XX, que é a polêmica humanismo versus ciência, ou humanidades versus ciência. Será que existe essa polêmica? Esse é o livro do C.P. Snow, em inglês, que era, aqui o original, inclusive, ele era um cientista, treinado como cientista, mas também era um escritor. Era um homem que circulava nesses dois mundos intelectuais, que na Inglaterra, do meados do século, pós-guerra, mas também no resto do primeiro mundo, eram áreas bem delineadas, de uma forma até cheia de, qual seria a palavra, mitos simbólicos, né? Tipo, idiosincrasias aparentes, né? Ou seja, ou o cara era cientista, lógico e frio e era otimista, né? Sempre pensando no futuro, ou o cara era um pensador humanista, voltado ao homem, aos valores clássicos, que isso equivalia à ética, como quase que dizendo que o cara que é cientista não pode ser, e o cara que é humano não precisa saber ciências. Essa bipartição louca foi o que realçou C.P. Snow nessa obra, né? Eu não vou citar trechos, mas ele, na verdade, o resumo da história é que esse é um livro que é um tremendo chororô em inglês. Eles estão chororando porque eles estão detectando que o sistema de educação inglês não prepara bons cientistas em quantidade suficiente. Em 1959, quando foi feita essa conferência que virou esse livro, era claro que a União Soviética estava produzindo cientistas e engenheiros numa escala 5 a 10 vezes maior do que a Inglaterra, em proporção à população. E os Estados Unidos também mais que a Inglaterra. Então ele criticava o defeito do sistema inglês, é que ele está muito centrado no ensino das humanidades, e é verdade. Ou seja, o cara tinha que estudar latim, grego, recitar poemas e tal, e não tinha tantas aulas de ciências na escola. Como vamos querer ter cientistas assim? No sistema inglês, tu poderia ser um ótimo cientista, eles tinham excelentes cientistas, mas essa formação vinha muito tarde na escola. Só lá na graduação, na pós-graduação, nas grandes universidades, para uma minoria. Porque a concepção também era elitista, como só ia acontecer na cultura britânica e até hoje, de certo modo, é assim. Então, claro, faltava alguma coisa, né? E nós estávamos muito preocupados, assim nós vamos perder. Ele estava, na verdade, com uma preocupação da expansão do comunismo, evidentemente. Mas esse texto aí, ele criou muito impacto, ele passou a ser uma espécie de eixo. Quando se fala em ciência e humanismo, a primeira coisa que vem é esse C.P. Snow, né? E eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo comovido, de descobrir que as ideias dele não eram discutidas só por ele, eram discutidas por vários outros, inclusive de uma envergadura intelectual, que C.P. Snow, né? Que é um livro bastante confuso, por passagem. E esse mesmo assunto foi discutido 4, 5 anos antes, no Brasil, por um cara chamado Anísio Teixeira. Você já ouviu falar? Uma grande personalidade, que eu pretendo então enfatizar e recomendar que leiam as obras dele, um dos maiores pensadores brasileiros da história, fundador da Nova Escola, foi ministro da Educação, é responsável pelas boas coisas que havia no ensino público brasileiro, depois foram demolidas, mas ainda há resíduos, mas ele é um pensador de muita envergadura, conhecedor de história, de filosofia da ciência,
E ele escreveu um texto com esse nome, Humanismo e Ciência. Não precisa deixar de ler, 1955. Esse texto tem várias ideias importantes, né? Mas o debate ele é o mesmo do Simple Snow. Só que ele vai um pouco além. Então ele tem uma formação bem mais clara e diz, não tem uma divisão em dois. É em três. Tu tem a cultura das humanidades, tu tem a cultura científica, e nisso ele coincide com o Simple Snow, e tem a cultura religiosa, que tem um terceiro polo. Sendo que desses três polos, esses três vértices de um triângulo, dois são estáticos, vão voltados os olhos para o passado, e apenas um é dinâmico. E ele dizia, então, na verdade, a dificuldade da ciência é um pouco maior do que o próprio Simple Snow via, e o Simple Snow não tocou na questão da religião, praticamente não. Então, esse é o texto com zero superior, né? Ele inclusive faz um resgate, por exemplo, por que essa cultura do clássico, por que o clássico era pensado superior? Porque na fantasia que foi elaborada e pela pseudo-historiografia em torno disso, né, a Grécia, os seus grandes pensadores que tinham tempo livre para pensar e ter ideias livremente, e por isso eles eram superiores moral e humanamente. Quando na verdade ele esquecia que esses filósofos tinham tempo para fazer isso, porque tinha alguém para fazer o trabalho por eles, que não eram eles que tinham que cavocar a terra e plantar os rabanetes, porque tinham escravos para fazer isso, porque Atenas era uma escravocracia. Então, esse fato importante, né, o Chico deve falar sobre isso aí depois também, né, é um fato que é levado em conta, e ele só podia, né, tinha que ser realçado, ele quebra um pouco o mito. Né? Descartaria essa frase, na verdade, e resume um pouco a ideia. A questão de fins e meios. A ciência era vista pelos humanistas como apenas uma ferramenta de meios, e não de fins. Não tem nada nobre na ciência, era só um jeito de fazer coisas. Enquanto que nós, os humanistas, nós vamos aos fins, às últimas, às grandes questões, e portanto temos uma superioridade intelectual. Esse debate é bobo e é meio superado, mas ele é importante na definição desse tema. Concebida a ciência como uma fabricante de meios, sem jamais poder alçar-se aos fins, pode ela ser utilizada para construir ou destruir a vida, sem que em nada isto a afete. Ora, a crise de nossa época é exatamente esta. Palavras proféticas, claríssimas. Essa separação, agora que ele apontou, esse sim, com razão, o grande problema. Né? Porque essa ciência, então, não conteria elementos de humanidade e assim também, subentendido, mas não provado, de solidariedade, de sensibilidade pelas questões que afetam a todos, ou pelo menos as maiorias. É verdade isso? Isso é uma verdade assustadora, porque a ciência agora é a base da tecnologia moderna. A tecnologia tem duas fases na história. A primeira fase é a tecnologia por tentativa e erro, como, por exemplo, aprender a capinar, a época de plantio, ou como fazer para se vestir durante o dia. Isso são conhecimentos que tu aprende por tentativa e erro, fazendo burrada se não for letal. Né? Agora, a tecnologia de hoje não fala assim. Né? Um celular não surge, porque tu não tropeça com um celular na savana. E aí, que legal, vamos copiar. Não é assim que funciona. As tecnologias hoje têm uma longa história, são calcadas numa cadeia trófica de realimentação contínua com conhecimento básico. Com ciência básica, ciência aplicada, tecnologia e de cima para baixo, de volta para sempre, em ciclos. Então, na verdade, as tecnologias modificam o mundo e modificaram o mundo pesadamente. A questão é, então, quem está discutindo o que está sendo feito, o que pode e o que não pode ser feito, quais são os limites para isso. E esse debate era muito importante nos anos 50, porque era o apogeu da Guerra Fria e o medo da destruição nuclear estava muito vivo. Como, aliás, está de novo agora, com a questão do Irã, porque parece que querem erradicar um país muçulmano, o qual eu não sou contra. Eu quero dizer aqui que parar com esse anti-islamismo enlouquecido, que inclusive graça, infelizmente, no meio cético, certo? Insuflado aí por uma visão equivocada e ultra-reacionária de alguns céticos de destaque, né? Entre eles Dawkins e outros. Mas enfim, não vou debater isso agora, podemos comentar depois. Para valorizar um pouco mais, tentando contar essa história triste, recentemente, aqui na sessão de um mês atrás, veio à tona um fato que era suspeitado por muitos. Anísio Teixeira morreu em 1971, supostamente ele teria cometido suicídio pulando um poço elevador do prédio dele. Na verdade, ele estava muito feliz dando aula, apesar da ditadura e tal, ele era bastante chamado para dar depoimentos, perseguido e tal. Na verdade, o que veio à tona agora é que ele, de fato, foi sequestrado, mesmo tentando visitar o escritor, o Sérgio Buarque de Holanda, a caminho da casa dele, foi sequestrado, torturado barbaramente e morto. Dezenas de ossos do corpo quebrado, e aí foi jogado o corpo lá no poço elevador, e inclusive a autópsia não podia ter sido feita, acidentalmente os militares esqueceram de proibir de fazer, e aí alguns amigos tiveram contato com isso, mas não puderam falar do assunto por muitos anos.
Então, aparentemente, ele foi uma das grandes vítimas da ditadura também, daquela questão que está em aberto agora, que é a questão da memória, a questão da verdade, que nós não buscamos ainda nesse país. E aproveito para fazer um pequeno parênteses, que esse é um tema que está faltando também, são tantos, né? Não tem como botar todos, mas aqui na quarta-feira haverá uma mesa na Universidade Federal sobre Plano Condor e Comissão da Verdade, existem Comissão da Verdade estaduais, vai estar um representante da Comissão Estadual da Verdade e mais 2 companheiros uruguais que conheceram o exílio ou a prisão. É importante que as pessoas comecem a atentar para isso, porque nós estamos muito atrasados. Cada vez que eu vou na Argentina, que é de certo modo também é meu país de origem, porque eu sou meio argentino, eu tenho que ouvir os meus colegas envergonhados dizendo: e vocês quando vão fazer alguma coisa? Né? E não estamos fazendo, de fato não estamos. Então, esse aqui é um fato triste. Aliás, é interessante dizer o nome do possível responsável por isso, Brigadeiro João Paulo Burnier, que é um militar que tinha uma ideia muito interessante. Ele decidiu lá por 1970 que era uma boa ideia matar todos os intelectuais de destaque brasileiros, porque ele resolveu um monte de problemas de uma vez só. Né? E ele foi um dos primeiros, Anísio Teixeira. Bom, voltando para uma coisa um pouco menos sombria, mas nem tanto assim, antes até desses textos de análise da questão do humanismo e ciência, nós temos Bertrand Russell, que para mim é um dos meus dois heróis pessoais. Eu tenho só 2 heróis pessoais. Lamentavelmente são homens, desculpem se é meio machista e tal, mas foi um acaso. Né? Eu também gosto muito de Hipácia de Alexandria, mas enfim, tem muita mitologia em torno dela, mas eu amo ela. Agora, ainda mais para Rachel Weisz no lugar, mas no caso do Russell, meus 2 pensadores, são várias citações deles aqui, é Bertrand Russell, meu ver, um dos maiores filósofos, pensadores da história e também um dos maiores humanistas. E não só um cara da teoria e da conversa, um cara que botava a cara a tapa, que ia à luta. Ele lutou no movimento pacifista contra a Primeira Guerra, esteve preso várias vezes. Ou seja, ele fez militância contra a Guerra do Vietnã, ele organizou o Tribunal dos Crimes de Guerra do Vietnã. Ou seja, é um homem que tem história, até tinha 90 anos de idade e estava lá botando o dedo na ferida. Tá? E ele tem muito a dizer, de uma clareza incrível. Se alguém não conhece nada sobre o Bertrand Russell, compre um livro em quadrinhos chamado Logic Comics. Divirta-se. Ela não é uma maravilha. É um acidente, eu não sei como. Acho que não deve ter vindo de outro planeta mesmo. É uma coisa genial. Mas enfim. Russell escreveu em 1924 em resposta a um texto muito famoso de J.B.S. Haldane. Outra pessoa que eu admiro bastante, que era um biólogo, evolucionista, marxista, militante, também um cara que estava na interface de cidadania e ciência, mas que era essencialmente otimista na sua análise. Ele fez uma leitura do futuro das religiões da humanidade baseado no crescimento da importância da ciência, que foi considerado por Russell excessivamente otimista. E Russell, esse texto do Haldane se chama Daedalus, né? Um pouco a referência a Dédalo, né? Pai de Ícaro, e esse foi o nome que Russell deu ao texto dele, Ícaro. Aqui é a capa do livro original, Ícaros ou o futuro da ciência. Né? Que Ícaro foi insuflado pelo seu pai Dédalo a voar perto demais do Sol, que levou o derretimento da cera que prendia na tentativa de fuga da prisão onde estavam, né? Das penas que constituíam a sua asa, e isso fez ele morrer. Né? Então, um pouco o otimismo que Dédalo insuflou, né? Bertrand Russell tenta jogar água fria que todo cético racionalista tem que fazer. E nesse texto aqui, ele discute que esse otimismo é excessivo, né? E aí vem o debate, né? Se de fato a ciência melhorou ou mesmo as nossas vidas. Né? Nesse texto, Russell faz um alerta, que aliás está colocado aqui, né? E eu vou ler ele, porque resume um pouco do tema que segue agora até o final. Né? Eu sou compelido a temer que a ciência será, no futuro, ao contrário do otimismo do Haldane, usada principalmente para promover o poder dos grupos dominantes, mais do que para produzir a felicidade dos homens. A análise é trivial, ou seja, quem financia é o público, a população. Nós pagamos a ciência, mas existe um controle do Estado indireto, que hoje são as chamadas grandes corporações, mas mesmo na época, há 80, 100 anos atrás, também já tinha esse tipo de ingerência. E o temor de Russell, eu chamo esse de alerta de Russell, é muito claro, porque nós estamos vivendo um momento do capitalismo monopolista, de fato. Ou seja, grandes corporações que ninguém sabe quem manda, e que inclusive são protegidos por lei e não podem ser tratados como corporações, nem julgados, tomam decisões, se deslocam de um país para o outro, quebram economias, quebram bancos, vão e nunca perdem. Ou seja, é uma espécie de vida artificial que paira
parasitariamente sobre um sistema que foi construído, que tem muito de técnica, mas também tem muito, digamos, de um upgrade, de uma atualização no velho e bom sistema capitalista. Né? O grande debate para fazer, será que o Russell está certo? Isso não é meio assustador? E eu acho que essa é a questão mais premente, se nós vamos discutir a questão da humanização da ciência. De fato, será que a ciência é desumana hoje? E ela está ajudando a construir um mundo que tem coisas para comprar, nós somos mais felizes com mais aparelhinho, celular, projetor, multimídia, enfim, a quântica aí aplicada, né? Mas, e aí? Melhorou a qualidade das pessoas, a vida? Bom, obviamente, tu pode fazer o debate como ele mesmo faz. Tem dois ângulos para vez. Um é as melhoras materiais, e outros são as supostas melhores espirituais. Não há dúvidas que materialmente a ciência, através da tecnologia, é uma grande expansão na qualidade de vida da humanidade. Mas, quanto isso contribuiu para o avançar das ideias, do esclarecimento, da própria contemplação do mundo? Bastante também. Mas, quantos têm acesso a isso? Se nem todos têm acesso às tecnologias, porque ainda tem gente comendo caranguejo tirado com a mão da lama, e passa fome o resto do tempo, ao mesmo tempo, mais gente ainda não tem acesso ao conhecimento, não tem a leitura, não tem o estímulo, não tem um ambiente, pelo contrário, um ambiente intoxicante, né, de mídias diversas que não permitem que tu raciocine no teu ritmo. Tu tem que raciocinar no ritmo que é imposto, e isso é uma submissão voluntária de quase todos nós. A verdade é uma insurreição necessária seria essa, de fazer isso. Né? Primeiro, tirar a televisão pela janela, sem cuidando para não acertar em ninguém, porque seria desumano, né? E pode acertar um cara legal. Né? Se for uma Malafaia, mas assim, mas é um acidente, né? Cuidado, eu não dei a sugestão. Tá? Mas a questão é que se tu vê, por exemplo, nesse revivenciero da divulgação científica, da população da ciência, que vários, como o próprio Bertrand Russell fazia, escreveu sobre a relatividade, como outros, sem feito George Gamow, mais recentemente, então Carl Sagan, e vários divulgadores da ciência, que tentam mostrar que Dawkins, né? Ou seja, que conhecer a ciência é também uma forma de ver o mundo mais belo, e de fato é uma coisa que completa espiritualmente as pessoas, não que vá substituir outras questões, nem sequer definir valores, mas também influencia e define valores. Então, na verdade, existe uma contribuição espiritual, mas essa é a menos conhecida, é a menos difundida. Não há forma dela chegar lá. Então, isso exige todo um esforço de modificar o sistema educacional, e nisso todos os outros caras que discutiram Anísio Teixeira, Ciclis Novo estavam corretos, mas também um esforço, além disso, um esforço da popularização da ciência. E eu faço aqui então uma apologia desse esforço, que são poucos cientistas que estão ao trabalho de fazer isso. Essa lentidão, isso aqui foi rápido, isso que eu fui devagar, porque as sociedades são inatamente lentas. Ou seja, todo mundo tem aquela conversa, pô, nós estamos aqui indo para a Lua, usando computador, e a nossa sociedade não é muito diferente de 1810. Em alguns lugares é até inferior, né? Então, assim, socialmente, mentalmente, nós estamos indo muito mais devagar. E, de fato, isso é uma desconexão importante, elementar, né? Essa deve ser a raiz da tal da desumanização que é denunciada na ciência, mas eu colocaria um pouco mais. Será que a ciência está desumanizada? Ou seja, ela precisa ser humanizada? Ela é feita por seres humanos, que têm as mesmas mazelas dos demais. Apenas que eles têm uma responsabilidade adicional. Eles foram financiados na sua formação e no seu trabalho constantemente, pelo Estado, pela população, e tem a obrigação de prestar contas, de dar o retorno, de fazer, além de um bom trabalho como cientista honesto, fazer também uma popularização da informação, compartilhar e ser honesto com a população, dizendo, quando tem um problema com alguma coisa, isso aqui está errado, não se deveria fazer. Por exemplo, na questão dos transgênicos, o debate, alguns devem estar pensando, eu não vou dizer não, que o transgênico é um perigo, tu vai plantar e todo mundo vai ficar mutante com 3 braços. Não. Isso não é assim, não é tão simples, porque também os caras que introduziram essa tecnologia da forma como introduziram, que foi criminosa, mas introduziram, né, eles não são tão bobos assim, porque eles querem vender. Tu não vai vender se tu fizer uma coisa tão grosseira. Se tiver um efeito que acontece daqui a 20 anos, quando tu está fora da janela legal para ser perseguido. Eles não são bobos. Mas tem coisas mais graves, que é, por exemplo, a lógica embutida. Para resumir a temática dos transgênicos, é uma nova filosofia de definição do conceito de propriedade e de poder. Ou seja, tu coloca todos os agricultores do planeta que durante 7.000 anos tiveram o direito de guardar sementes e selecioná-las e compartilhá-las para utilizá-las adaptadamente da melhor forma em cada lugar, a comprar sementes de uma mesma empresa fornecedora que cobra um adicional por isso, porque a semente tem uma patente. Isso é novo. Isso é uma inovação, de fato. Né?
É uma inovação, um conceito que eu abomino. Mas vou tentar explicar. Desumanização, então, talvez não seja só da própria ciência, mas é da própria sociedade. A nossa sociedade está desumanizada no sentido de que o crescimento das formas de comunicação nos últimos 50 a 100 anos só amplificaram, mas não resolveram as dificuldades que tinha originariamente pela sociedade mais careta e conservadora do passado. De fato, né, a sensibilidade para as questões humanas, ela ainda não é uma tônica importante. Embora as igrejas e vários movimentos tentem esforçar isso, as sociedades, de uma forma geral, os estados, não, raras exceções, não enfatizam isso. Como é que tu mede o nível de humanização ou de sensibilidade humana de uma sociedade, né? Isso é uma coisa bem complicada. Agora eu vou refletir livremente. Não é uma coisa muito profissional e profunda. Eu não sou um profissional disso. Vocês têm que tomar minhas reflexões de forma muito leve, com grãos, vários grãos de sal, por favor. São reflexões livres. E, de preferência, critiquem-nas abertamente depois. Mas eu penso que um dos elementos que poderia se dar para medir a humanização é precisamente um conceito-chave no pensamento humano, que é o conceito biológico de empatia, que é uma propriedade que os mamíferos temos. Sentir o que o outro sofre, e se identificar e, portanto, ser motivado a fazer alguma coisa para ajudar. É a base dos laços sociais que explicam o nosso comportamento de bando, desde que nós corríamos pelados e felizes pela savana, onde a maioria de nós gostaria de estar ainda, e que aqueles sim eram bons tempos. Ok, tu era comido pelos tigres, tu pegava um resfriado e morria em 10 minutos, tu perdia todos os seus dentes com 19 anos e morria com 20. Era meio chato, mas dava para ter uma vidinha legal, né? Enfim. Mas não vamos fazer apologia do passado. Já falamos aqui que apologias do passado são bem complicadas, né? Acabam gerando níveis terríveis. O conceito de solidariedade é derivado da ideia da empatia. Ser solidário, foi falado aqui por vários, é talvez uma forma mais concreta de medir humanidade, humanismo, né? Eu gosto muito da definição do Ernesto Che Guevara, né? Também um dos meus grandes admirados pessoais, que eu admiro muito, que dizia assim, ser solidário é colocar-se sob o mesmo risco das pessoas com as quais se solidariza. Essa é a definição mais radical que eu conheço de solidariedade, porque ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Ou seja, tu não vai, por meio de uma guerra, levar bomba, mas alguns vão. Mas a maioria não vai. Vai lá ajudar os caras que estão sofrendo no terremoto e pode cair uma pedra na tua cabeça e tu morrer também. Tu não vai lá passar com o risco de pegar cólera ajudando uma população no meio de uma epidemia. Né? Esse tipo de coisa, a Cruz Vermelha faz isso, vários movimentos fazem isso. Não vou debater a Cruz Vermelha, mas assim, também tem lado das suas. Né? Médicos Sem Fronteira faz, mas também não vou discutir, tem tanta coisa ali que, meu Deus. Né? Então, mas a questão de ir lá e se expor ao mesmo risco é uma medição bem concreta. Se tu está lá e está correndo o mesmo risco, bom, tu deve estar sendo honesto, senão tu não estaria lá. Ou tu é louco. Mas não importa, tem louco legal. Né? Mas eu gosto de mais duas frases, e agora eu vou citar os meus dois ídolos aqui, duas frases que resumem o conceito de solidariedade da seguinte forma. Primeiro, o meu grande ídolo, Bertrand Russell. E essa frase aqui, a frase mais impactante, ela está pendurada junto com a frase seguinte na minha sala. Por uma razão muito simples. Essa frase com essa foto está pendurada na sala do Noam Chomsky, que é o meu segundo ídolo. Que vai ser a próxima frase. 3 paixões simples, mas extremamente fortes, têm governado minha vida. O desejo de ser amado, a procura do conhecimento e uma dor insuportável pelo sofrimento humano. Ou seja, quem não tem isso não tem humanidade. Se tu olha para o outro e não vê que tem um problema, tu não está sendo humano. A desumanidade começa quando tu alimenta as várias formas da gente perder essa conexão, que são inúmeras, que fazem a gente entrar nesse prédio aqui, passar por uma pessoa tirada na rua, sem perguntar se ela está viva ou não. Nós todos fazemos isso. Estamos aqui lutando por certos graus de humanidade, mas ainda não recuperamos os outros. Falta muito. Né? E essa frase é perfeita. Não tem, e é a busca do conhecimento, que é a coisa mais nobre que nos distingue do resto do mundo animal. Já está na primeira frase da Metafísica de Aristóteles, o maior filósofo dos tempos, né? Que é literalmente a sede que define esse animal, o homem. Nós temos uma sede que nenhum outro bicho tem, a sede por saber. Seja no seu nível mais chão, a fofoca, até o nível mais nobre, a constituição dos quarks, do cosmos e a natureza da vida. Não importa, nós queremos conhecimento. E ela pode ser uma boa forma, uma boa justificativa no sentido da vida. Mas vamos ao Chomsky, está lá ele com o pôster dele, né? Não sabe ele, está provado. Parece coisa de autoajuda, mas que dizer, hoje em dia, qualquer coisa que tu diz que te faz ficar comovido, tu já pensa em autoajuda. Isso é uma defesa implantada, cuidado.
Tem autoajuda ruim e tem autoajuda de verdade. Eu vou dizer que a melhor autoajuda que existe, o melhor nível de autoajuda que existe para céticos, racionalistas, está aqui. Que eu recomendo que no próximo encontro humanista tenha uma pilha com 200 ali, para dar de graça para cada um dos presentes, se não tiver, levar para casa e ler Do que Acredito, de Bertrand Russell. Uma obra-prima, está aqui, certo? E ele não te dá dogmas nem frase, ele só reflete. E tu sai dali totalmente desolado. Nós somos que vai um pouco além e trabalha a questão por que a gente deve fazer as coisas e diz: se assumes que não há esperança, garante que não haverá esperança. Se assumes que existe um instinto de liberdade, que há oportunidade de mudar as coisas, então há uma possibilidade de que possas contribuir para fazer deste um mundo melhor. Esta é a tua alternativa. Ela existe. De fato, isso é aquela questão da profecia autocumprida que foi mencionada numa das conferências ontem. A gente é muito motivado no que crê, em sentido mais amplo e filosófico de crença. Se tu acredita que as pessoas podem melhorar, tu vai e trabalha e elas melhoram. Nem todas, mas tu consegue salvar algumas almas, né? Agora, se tu não acredita, se tu é um cínico, tu é um deprimido, um mal-humorado, ou desistiu de tudo, e afundou na bebida e no cinismo, que também é uma solução, tá? Que é muito um pouco elegante, pega bem alguns autores, né? Fica legal, mas tu não vai ajudar muito. Tu vai ser divertido, talvez, né? É uma opção. Bom, para terminar, eu quero dar um comentário rápido sobre o problema da ciência. O que os cientistas e as pessoas deveriam também cobrar dos cientistas isso tem de problema agora? Eu vou fazer um resenho muito rápido, porque isso aqui é daquela outra palestra, mas eu não vou ter tempo de explorar, porque daqui a pouco eu vou ser ejetado daqui, certo? Já tem 2 minutos. Bom, um fato real, do mundo real, o fato básico, é que o mundo é belo, é complexo e, do ponto de vista social, é desigual, certo? Vamos partir de empiria. A gente estava falando da questão das cotas, vou mandar um texto que tem sobre a questão das cotas, né? Dá para iniciar com uma discussão totalmente empírica, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Esse é um fato real da desigualdade na nossa sociedade. Desigualdade de poder, desigualdade de posição social, desigualdade de acesso a recursos, desigualdade de conhecimento, desigualdade de saúde, desigualdade de tudo. Como resolver isso? Tem 2 formas. Isso é o Chomsky falando, que está nos textos dele, nos textos políticos, que ocorrem entre todos. Tu pode resolver pela força, tipo assim, ok, esse cara está mal, não gostou, está insurrecto, porrada nele, para ele aprender a não incomodar. Aquele está feliz, tá ótimo, eu fico feliz, tá. Só que isso é muito caro, é muito estressante, bater nas pessoas, gasta dinheiro, gasta bala, tem que prender, tem que executar. Esse é um sistema muito complicado. Temos debatido isso ontem aqui também, né? O Estado policial e o seu futuro. Isso é uma forma mais barata de fazer isso, e desde muito cedo você sabe que é possível fazer isso, que é o convencimento. E os seres humanos são altamente convencidos. Então tu pode convencer as pessoas a ficarem felizes mesmo não sendo. E é isso que funciona muito bem, certo? Então, as formas de convencer que o sistema usa, que a sociedade usa, por exemplo, que nos convence que nós vivemos numa sociedade justa e democrática e, portanto, nos insensibiliza para o sofrimento alheio que está acontecendo por causa de vários elementos dessa mesma sociedade justa e democrática, são feitos pela educação, na escola, pela mídia, pesadamente, mas também, no caso, pela luta de movimentos como esse, que vão eventualmente se afirmar. Os próprios governos usaram essas ferramentas durante sua história. Chomsky analisa a história do governo americano e do governo inglês na construção da preparação para a Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou entrar nos detalhes, que é chamado de consenso manufaturado, consenso fabricado, né? Mas a verdade é essa, é mais barato convencer as pessoas que dar porrada nelas. E todo mundo fica feliz, né? Todo mundo enganado, mas feliz. Então, na verdade, tu pode também usar isso para o lado do bem. Tá? O lado do bem seria usá-lo para combater essas injustiças, também trabalhar, obviamente, a mudança da educação, a mudança da mídia, que é bem complicado, né? Não tem muita solução, ninguém quer mexer nesse sistema, e por fim, a luta pelo menos continua valendo. A realidade do planeta é essa aqui. Nós vivemos numa sociedade mercantil, extremamente consumista, onde tudo está à venda. Tudo. O ar é o próximo passo, porque as águas já começam a ser postas à venda. Um bem absolutamente necessário. Já se bota sementes sem patentes. Pode imaginar que a coisa mais antiga que definiu a humanidade, que é a definição de uma população fixa num local, plantando e cultivando, passar a ser um bem de propriedade de uma minoria econômica, cobrado por isso e, portanto, negado a quem não tem recursos para tê-lo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo ilógico em todos os âmbitos. Né? Então, vários elementos estão aqui por trás, que alimentam isso, a separação de natureza, tem uma longa história, inclusive calcada na tradição judaico-cristã.
Tu tem a questão do conceito de desenvolvimento e progresso, que é outro debate fascinante que poderíamos fazer, é um conceito interessantíssimo. Tu tem a questão do próprio consumismo e os seus limites, ou seja, do jeito que vai, se tu quiser fazer um planeta com 7 bilhões de consumistas, nós vamos precisar alugar mais uns 3 planetas para dar conta da demanda. Isso não é possível. Então, o limite é ambiental, é um limite físico, não tem como. Então, a desigualdade vai se perpetuar e, pelo visto, vai piorar, né? E a questão da propriedade se expandindo desde cercas em terrenos para cercas em ideias, cercas em conceitos, cercas em moléculas, cercas em genes, cercas em tudo, né? Esse livro eu recomendo, a Vandana Shiva, é muito interessante para discutir esse conceito dessa, que ela chama de monocultura também. Nós estamos todos monoculturados pensando dessa forma. Só para dar uma abertura, tem mais algumas ideias que eu não vou poder explorar, né? Na sociedade existe um descrédito progressivo na ciência. A maior parte das pessoas tem uma visão anticientífica ou, tipo assim, a ciência identifica ela como parte do problema. Essa tecnologia, essas coisas, isso é tudo por culpa da ciência. Isso explica porque que crescem muito dos sentimentos religiosos, muitos deles anticientíficos, como claramente das igrejas pentecostais, a questão da negação da evolução, que está crescendo fortemente aqui, mas que é um fenômeno basicamente americano até muito pouco tempo, né? É o problema dos gringos, eles inventaram, eles que descasquem, né? Mas não estão conseguindo exportar o tipo. Então, é uma coisa complicada, né? Enfim, tem vários problemas e aqui entra em coisas internas também, né? Na própria ciência estamos todos sendo instados a ser, primeiro, produtivistas do ponto de vista quantitativo e não de qualidade. Produzir número de artigos e não qualidade de artigos. Produzir bastante e uma disputa de números, é mais ou menos como um concurso de tamanho de membro, é uma coisa meio assim, né, infantil, adolescente, mas funciona. Claro, ele estimula no meio de tanto ruído, né, funciona e cresce a produção e até parece coisa boa. O problema é que também aparecem uma série de problemas que acabam não sendo contemplados com isso. E tem várias outras questões também que no Brasil em particular existe uma confusão muito grande de achar que, já que toda a tecnologia vem de ciência, os cientistas estão aí, tem bons cientistas no Brasil. Nós temos também um projeto único e grande no país, é o país do terceiro mundo que tem o maior sistema de iniciação científica que não existe em outro lugar. Aqui se começa muito cedo a fazer ciência, é uma coisa muito bacana, que tem um estímulo enorme, uma juventude vibrante, maravilhosa, bastante bem preparada. Ok, o que os caras tiveram a seguinte ideia? Estamos precisando de tecnologia, vamos fazer esses caras virar tecnólogo. Então eles criaram a ideia dos projetos, a lei de inovação, e na universidade é estimular, todo mundo vai saindo tendo ideias aplicadas e patenteando. Gente, embora tenha algo a ver, tenha relações, ciência aplicada e tecnologia é uma coisa, e ciência básica é outra. A maior parte da ciência brasileira é pesquisa básica. Tu não te lançar uma coisa em outra, assim como eu não poderia abrir uma livraria porque eu ia à falência, eu não sei fazer negócios. Isso é um dos problemas, mas tem mais problemas além disso. O problema é que tu vai fazendo tu quer popular um outro nicho, destruindo um que está bem. O resultado vai ter um incompetente e um outro que estava bom destruído. E é isso que está acontecendo. Em resumo, eu não tenho tempo para explorar esse debate, né? E, obviamente, já que existe esse descrédito e esses problemas, como é que tu reconcilia cientistas e cidadãos? Realmente tem várias coisas. Eu quero, mais ou menos, apontar o final com um código de conduta que é proposto por Mário Bunge, filósofo da ciência e físico argentino, radicado no Canadá, por razões políticas, claro, né? Que resume muito como deveria se proceder o cientista na prática. Bom, obviamente a honestidade é central. O cientista tem que ser honesto no seu trabalho e em todas as suas relações. De fato, por um acaso ou não, os cientistas, nós somos obrigados a ser mais honestos que a maioria das demais profissões. Porque nós temos mais gente nos vigiando. E gente que sabe vigiar, porque é gente que sabe o mesmo que nós. Nós somos vigiados pelos nossos pares. Isso não acontece uma atrás. Imagina no direito, se tivesse um sistema assim. Né? O cara emite uma sentença, vai o outro lá e analisa. Quanto do ganho para fazer isso, cara? Pronto, acabou. Não vai a sentença pública, ninguém fica sabendo. Isso não existe em outras áreas. Não quer dizer que a ciência seja um monopólio de pureza e honestidade. Obviamente ela é humana, tão humana quanto essa. Mas a incidência, a frequência de incidência de fraude e desonestidade é muito mais baixa, precisamente porque é mais vigiada. E essa é a grande diferencial da ciência no Ocidente. A ciência introduziu um conceito novo, o da avaliação. Do controle interno, num controle saudável, que não é para tolher, é para qualificar, que permite assim que a coisa evolua da forma mais adequada possível. Não é perfeito, mas é muito melhor que qualquer dos alternativos que são, como a história ha demonstrado, formas estáticas de avançar o conhecimento. Segunda obrigação do cientista é a difusão do conhecimento em todos os níveos. O cientista é obrigado a publicar os seus resultados.
Não adianta uma grande descoberta botar na gaveta. Eu ganhei para fazer isso, eu tenho que devolver isso. Mas eu também tenho que devolver isso para as outras pessoas que não vão conseguir ler meu paper. Eu tenho que falar isso para o público. Não só para convencer o reitor da universidade, que de repente não é da minha área, mas também o deputado que tem que financiar um projeto, ou o governo, ou qualquer outra pessoa da sociedade. E as pessoas mais simples que sejam. Todos têm direito de saber, especialmente se aquele conhecimento for decisivo para a vida delas. Porque as mudanças introduzidas, por exemplo, com certas tecnologias como a transgenia, elas, de fato, sim, eu sei. Elas, de fato, afetam a vida de todo mundo, mas elas não tiveram o direito de ser consultadas. Terceira obrigação, eu estou aqui executando, ontem mais um pouco, né? Só que, no caso, eu estava encenando, tá, pessoal? Não é verdade. Eu não sou o Dr. Who, só quero fazer uma promoção do Dr. Who, que é um seriado muito legal da TV britânica, né? Criticar as pseudos e a anticiência. Isso é uma obrigação de cientistas. Quase nenhum cientista faz isso, isso é verdade. O Astro 7 foi criado precisamente para isso. Porque nós descobrimos que na academia estava surgindo pesquisa pseudocientífica em grande escala. Imposição das mãos e coisas mais diversas. É complicado. E por fim, esse não custa dizer. O cientista tem a obrigação de não servir ao opressor. E aí nós falamos de transgênicos e outras questões. Isso é muito importante. Né? Não servir ao opressor, tem que ter a sensibilidade de detectar quando alguma coisa que possa eventualmente ser negativa e opressiva para outrem, tu te colocar no lugar e eventualmente agir da mesma forma. Ok, sou muito normativo, estou sendo rápido, mas isso é um ótimo código de conduta. Pelo menos ele resume uma série de ideias importantes. E pode ajudar a gente a salvar a ciência de uma certa morte, porque de fato a privatização em várias áreas da ciência está fazendo com que os cientistas nem sequer publiquem tudo que tem para publicar. E coisas virem segredos. Em áreas extensas da biologia, da farmacologia, já não há mais compartilhamento completo de conhecimento como a ciência sempre fez. Isso quer dizer que nós estamos, talvez, descendo na curva, né, do apogeu do avanço científico. Isso é um tema complicado, que eu abordo rapidamente num artigo que vai sair no Scientific American, né, sobre a questão do fim da ciência. Ela pode acabar, ela acabou durante a Itália fascista, ela acabou durante a Roma pragmática, ela acabou em outros momentos da história, ela pode acabar de novo. Bem, eu não vou entrar na questão das novas tecnologias, mas a questão de poder decidir é central, né? Opa, essa questão é uma pichação para ficar uma provocação final, né? A questão é, a ciência pode acabar? A questão mesmo é, será que o Russell estava certo? Eu acho que nós somos obrigados a fazer essa reflexão, e eu estou tentando trazer para vocês como uma coisa que eu não tenho muitas certezas, mas tenho muitas angústias. E tem alguns fatos com os quais não vamos debater se tem ou não certeza, são fatos, né? Então, o que nós vamos fazer com isso? Aonde vamos parar com isso? Não sabemos. Eu só quero encerrar dizendo que, apesar de tudo isso, aquele lado espiritual da ciência nunca se perdeu. O lado espiritual da ciência, que a ciência nos ensina, os valores que eventualmente alimenta a parte normativa, ele existe. E uma boa divulgação da ciência, e de certo modo que muitas pessoas aqui já passaram ou atuam e fazem no seu dia a dia como professores, como militantes ou outros, porque valorizam e respeitam a razão, que é talvez a grande propriedade da mente humana, e a ciência, que é o grande filho da razão. Eu encerro com um poema dos meus poetas favoritos, que é Edward Cummings, que resume um pouco essa ideia. Edward Cummings. Ó doce espontânea terra, quantas vezes os dedos amorosos de sôfregos filósofos te apalparam e beliscaram. O polegar maroto da ciência explorou tua beleza. Quantas vezes as religiões te tomaram sobre os joelhos ossudos, espremendo-te nos braços e malhando-te para que concebesses deuses. Mas tu, fiel ao leito incomparável da morte, teu rítmico amante, tu só lhes respondes com a primavera. Muito obrigado. Obrigada, professor Jorge Kilfield. Vamos abrir um espaço de 15 minutos para perguntas e comentários da plateia. Já está no blog, hein? Está aqui, ó, on time. Olá, Jorge. Bem, eu só queria que comentasse um pouquinho a questão da vinculação da ciência e o homem com
um aspecto que às vezes não é ligado, quer dizer, uma característica do homem que às vezes não é ligada à ciência, que é o subjetivo, o imaginário, a contemplação, o imaginário, que faz parte também, é uma característica do homem e que muitas vezes é tratado como uma coisa completamente separada da ciência, como o bacharelado, coisa assim. Se isso deve ser levado ou pode haver uma conexão? Virgínia, um colega da Universidade Federal de Pelotas, que aí cresce. Legal, é um assunto que de fato tem filósofo, eu não gosto de bacharelado, acho muito confuso, mas na verdade é uma bobagem isso que ele está dizendo, porque tu pode fazer a contemplação e apreciação estética e até espiritual, inclusive religiosa, no sentido, digamos, etimológico do termo, o conceito de religação com o todo, com o universo, tu te sentir unido com ele. Aliás, algo que tu pode experimentar em outros momentos da vida. Eu fiz uma intervenção ontem falando sobre o conceito de Mihaly Csikszentmihalyi, lá não sei o quê, que é o conceito de fluxo, né? Que é aquele momento que tu entra numa viagem mental em algum momento, que tu pode inclusive fazer isso com a associação e o uso de substâncias tóxicas legais e principalmente as ilegais, que são as mais interessantes, mas não vem ao caso. Tu pode, de fato, experimentar essas sensações todas. Ou seja, a ciência não está em conflito com isso. Só que tu não faz isso na hora de fazer o experimento. Tu não fuma um baseado e vai medir lá o negócio. Isso não vai dar certo. Né? Tu vai anotar errado, vai ser uma cagada. Então, desculpa. Né? Então, a questão é que, na hora de ter as ideias, vale tudo. Na hora de apreciá-las, inclusive, vale sempre tudo. Pensa, eu não consigo imaginar, e nisso eu concordo com o Carl Sagan, que é um cara que me fez estar aqui. Né? Quer dizer, ele mudou minha vida. Ele disse coisas que, aliás, motivou muitos aqui nessa sala a seguirem carreiras e fazerem vidas baseadas nisso. Diz assim, que é algo mais belo de que saber que é feito do mesmo material que esse palco, que aquela flor, que aquela árvore, que aquele passarinho, ou que todos aqui. Que é algo mais belo do que o material genético que tem aqui, é praticamente o mesmo, tem todos vocês, nós somos todos praticamente o mesmo. 99,5% idênticos. Que é algo mais belo que isso. Se tem um argumento a favor da irmandade da humanidade, é esse. Percentual de 99,5%. Para quem gosta de números físicos, eu sou físico também, então não posso dizer. Então, na verdade, é belo contemplar isso. Contemplar, por exemplo, como ele consegue fazer o que de fato o Carl Sagan coloca, né? Não é só isso, nós já sabemos a partir da ciência que a matéria, os átomos que compõem a tabela periódica de Mendeleev, foram gerados nas fornalhas nucleares de estrelas que existiam antes do nosso Sol, depois explodiram, jogaram no espaço e se reconsolidaram na forma de novos sistemas planetários, incluindo o nosso, e que a nossa matéria já esteve queimando lá e foi lá que ela surgiu, e que, portanto, nós, além de sermos irmãos, somos irmãos das estrelas. Que é a sensação de religação maior do que essa? Eu não consigo imaginar. Eu acho que, na verdade, qualquer concepção religiosa pode chegar perto da percepção subjetiva disso, mas não da compreensão. A vantagem da gente é que tem as duas coisas, pelo preço de uma. Não, tesão é o máximo, eu acho o máximo. A ciência é sexy, não adianta. É bom. Tá? Então, ou seja, e aí tem outra coisa, na ciência, ao fazer ciência, essa questão da subjetividade é importante, não sempre é. Os grandes cientistas são caras muito subjetivos, que fazem as síntese e integrações dessa forma pessoal, individual e fechada. Então, o Hans Reichenbach, que é um filósofo pensador, matemático, né, no início do século XX, ele criou o conceito de dois contextos do fazer científico, o contexto da descoberta e o contexto da justificação, para dizer onde fica o papel dessa subjetividade. Não é na justificação, é na descoberta. Na hora da descoberta vale tudo. Ele usa vários exemplos, entre eles aquela da descoberta da estrutura da molécula do benzeno com as ligações ressonantes, que Kerkulé teria feito depois de tomar uns vinhos e ficar dormindo na frente da lareira. Não é exatamente algo muito objetivo. Não é um instrumento científico com botões. É uma lareira, vinho, álcool, uau. Né? E ele teve a ideia, a sacação, por quê? Porque ele estava com um problema há anos ali trabalhando, um monte de dados, e ele fez a síntese lá, porque a mente tem caminhos obscuros. Não é só Deus que serve por linhas tortas. O pensamento procede por linhas paralelas e itinerados, misturados. Agora, na hora de justificar, vem os 99% de suor. E ali é a razão que impera. O processo de justificação, que é experimento, suar, refazer, calcular, justificar, publicar, obrigar a referir, mandar o referir a merda, tentar publicar, trocar de revista, até que tu consegue. Isso é ciência. Isso aí, ó, aí não tem muita subjetividade, não. Tu tem que tomar antidepressivo mesmo.
Grita daí aí. Negócio de microfone. Eu sei que você disse que só tem dois heróis que eu compartilho também da admiração por eles, mas nós temos também uma profetisa em comum, que é a Susan Haack. É verdade. E a Susan Haack, além de denunciar o que eu acho que ela chama de novos cínicos, que são esses anti-ciência, né, pós-modernos, que o Bunge também. Nem falei do pós-modernismo, gente. Nossa, prato cheio, né? Tá aqui um especialista para poder falar. Próximo congresso a gente faz uma mesa redonda. Maravilha. Mas eu gostaria que você comentasse também o erro do deslumbramento excessivo, que é o erro do cientificismo. Bom, cientificismo tem várias leituras, né? Mas a principal delas é do método científico, que é a concepção do excesso de reducionismo. A maior parte das ciências naturais, experimentais, tu é obrigado a fazer experimentos desenhados para provar hipóteses. Porque, vamos combinar, eu não expliquei, mas todo mundo deve saber, ciência é uma área em que as hipóteses que tentam explicar algo podem ser enunciadas livremente, mas tem só uma obrigação, apenas, um único critério. Elas têm que poder ser testadas. Se não ser uma frase não testável, legal, vamos lá para o boteco, vamos encher a cara, mas não é ciência. Então, por exemplo, a hipótese que existe uma criatura que habita outra dimensão, que nos visita mentalmente, e se tentar medi-la com um termômetro, com uma régua ou com um detetor de radiação infravermelha, tu não vai conseguir medir, vai ser complicado, porque tu não vai conseguir medir. Portanto, ela não existe. Ela é imaterial mesmo, ela é uma abstração. Certo? Número existe. Alguém por acaso já pesou o número 2? Não, ele é uma entidade que existe, mas é uma entidade parasitária, no sentido que ela é de segunda ordem, ela é um produto da nossa mente. Como a mente, que é uma secreção do cérebro, eu gosto dessa definição. A mente é uma secreção do cérebro, mas duas. Em sua a gente também pensa. Né? Então, basicamente isso. Eu sou um monista, eu acho que só existe uma substância, que é a matéria. Agora, o reducionismo é necessário se tu quer responder perguntas respondíveis e empiricamente. Na hora de fazer experimentos, as variáveis são muito, porque o mundo, lamentavelmente, é complexo. E dependendo do nível, daqueles níveis da ciência que eu falei, é mais complexo ainda. Veja se a física até hoje está quebrando a cabeça a resolver problemas tão fundamentais como as partículas fundamentais da matéria. Só recentemente conseguimos detectar o famoso bóson de Higgs, ainda não encontramos o graviton, que é o próximo passo, né? Que vai mudar tudo, né? E é uma hipótese de 90 anos já. Isso aí é complicado, mas se isso é complicado, esse é o mundo simples, das rampas inclinadas, perfeitamente lidas em atritos e com vácuo. Lembra da escola? A física é tudo assim. Aí vem a química, um monte de moléculas grudando umas nas outras, já complicou. E na biologia? O troço se mexe e fede. Aí fica mais complicado, né? Você sabe que no laboratório de biologia é por causa do cheiro, né? Isso é um dos testes, né? Se nada funciona é de físico, se fede é de biólogo. Né? Essa é uma piada velha. Agora, tu tem que fazer experimento, tu tem que controlar variáveis. Então tu vai pegar e botar o máximo delas sob controle e mexer só uma para tentar ver a outra, medindo a outra. Se qualquer uma outra variável tu não souber o que ela está fazendo, tu não consegue interpretar o que tu tem. Tu não tem controle. Então tu é obrigado a ser reducionista. Agora, o reducionismo, isso é um reducionismo pragmático, não é um reducionismo deprimido, pessimista, dizendo, então nunca mais vamos saber tudo. Não, calma. Vai fazendo isso muitas vezes e tu vai desreduzindo o teu conhecimento. O acúmulo e a ligação de vários experimentos feitos assim já não é tão reducionista. Agora, o experimento individual tem que ser. Em algumas áreas já se consegue fazer experimentos não exatamente tão reducionistas, mas ele existe. Agora, existe o reducionismo ideológico, que é transportado para interpretações, inclusive fora do âmbito da ciência. Por exemplo, o social-darwinismo do século XIX, que pegou algumas ideias de Darwin e achou-as muito apropriadas para justificar o Império Britânico. O Império Britânico, e os ingleses tinham essa concepção, eles têm essa concepção. O Winston Churchill escreveu um livro de 17 volumes, que se chama História dos Povos de Fala Inglesa, que serve basicamente para dizer como nós somos superiores e melhores, só nós sabemos governar, portanto estamos destinados por Deus a mandar no mundo. Escreveu isso depois do fim do Império Britânico, é irônico, mas enfim, já tinha acabado. Tarde demais, acabou, os americanos tomaram o trono depois ali do cetro, né, e mandaram ver. Mas a verdade é que não existe isso. Não existe isso. Né? Não existe essa... O que eu estava falando agora que eu tenho que distrair? Reducionismo, você estava falando do reducionismo científico e tal, né? Do reducionismo, Então, é um reducionismo... Social-darwinismo, obrigado, viu? Perdi o fio da meada. Social-darwinismo, ele tenta então dizer isso. O Darwin mostrou que a luta pela vida seleciona os mais aptos.
nós vencemos, nós somos mais aptos, então, darwiniano está certo, e portanto a natureza tem que ser, o mundo tem que ser como Darwin disse, porque o mundo é natural. Epa! E aí vem outra coisa do humanismo. A primeira frase que eu botei lá da Renascença, nós com a razão podemos redefinir tudo! Nós podemos tudo! Inclusive dizer que não precisa ser como a natureza fez durante 4,5 bilhões de anos. Se nós decidimos que temos que reunir e fazer uma sociedade justa, onde todo mundo é igual, nós podemos fazer. Pode ser difícil, é bem difícil, mas nós fazemos. Nós podemos fazer tudo. Tu não pode cair no fatalismo e deixar reger por supostas ilações do que como funciona lá. Porque a mente humana abriu, e eu acredito no livre-arbítrio, esse é um debate filosófico medonho, mas assim, ela abriu essa possibilidade. Nenhum outro animal pode fazer isso porque é escravo, eventualmente, dos seus determinismos internos. Mas nós podemos. Isso é o mais belo de tudo. Então, assim, ó, o reducionismo existe, é um problema porque quando tu usa para explicar as coisas dessa forma, como o social-darwinismo faz, e como o neo-social-darwinismo faz, um pouco tem isso no movimento da... não vou entrar no detalhe, o Renato não está aqui agora, ele não vai me matar, né? Me deu um branco agora, me ajuda. Sociobiologia. Na sociobiologia, um pouco, ela reproduz boa parte daquele reducionismo. Não todo, é outro nível, mas também tem um pouco de fatalismo ali. Eu não acredito em fatalismo, eu acho que tudo pode acontecer. Eu acredito, inclusive, que as pessoas são boas. Se eu sou mau, a gente remove do caminho. Não é assim que a gente faz? Parece que a gente está na luta. Tem a bondade de sair, aquela história, tem a bondade de sair. Tenha bondade, por favor. Não, se quer, vai para outro planeta. Eu recomendo para vocês lerem um dos melhores livros de ficção científica, da escritora mais humana que existe, que é a Ursula K. Le Guin, chama Os Despossuídos. Tem uma tradução portuguesa maravilhosa também, é um livro sensacional. Lá eles resolveram o problema a parte daquela humanidade que queria viver de uma forma socialista e unida e compartilhando tudo, na verdade anarquistas, foi para morar na Lua, que fez uma sociedade completamente livre lá. E os capitalistas ficaram no outro planeta. Anaris era a Lua, né, e o outro planeta não me lembro o nome. Mas enfim, e fizeram isso basicamente como uma forma de convívio. Então, um pouco discutir a questão da tolerância, discutir formas de convívio. Né? Porque, mas eu já viajei. Voltando ao teu ponto, né, sim, existe o reducionismo. Não, teu ponto. Teu ponto o reducionismo é um dos problemas do cientificismo. A outra cientificismo é achar que a ciência pode tudo e resolve tudo. Se eu sigo a ciência e leio livro de divulgação científica, então eu tenho todas as respostas para a vida. Ok, isso funciona quando tu tem 13 anos. Tá? Mas não funciona quando tu começa a enfrentar os problemas reais da vida. Tá? Quando o dente começa a doer, quando as coisas começam a cair, quando tudo acontece, né? Porque a gravidade ela acaba reinando suprema por todos nós, e tudo começa a acontecer em um momento e tu vai morrer também. Né? Em resumo, é horrível, eu vou dizer uma coisa totalmente negativa, mas é para tentar grande parte. Quando estava vindo para cá ontem de manhã, uma pessoa morreu aqui na frente, não sei se alguns puderam ver, e estava lá o corpo, como diria o Chico, estendido no chão, né? Horrível, né? Não sei se não é uma pessoa que estava vindo aqui, podia ser, né? Fica refletindo sobre isso, isso não é nada, como diz o Fernando Pessoa, a gente podia ter morrido atropelado para a pessoa na rua aqui na frente, mas é assim, né? Agora, essa pessoa deixou de pensar, nós vamos seguir até ser atropelado ou morrer de outra causa, não importa. E o sentido está em passando adiante. O sentido está em estar numa sala reunidos e não sozinhos. Né? Muito obrigado. Obrigada pela participação.